Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. Você tem nesta edição do programa Cláudio Alves Sem Censura uma consultoria sobre o setor de habitação em Mato Grosso. Nosso bate-papo agora é sobre dúvidas em relação ao uso do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Zé, como é que o Fundo de Garantia pode ser utilizado na aquisição de casas prontas, novas? Ele pode ser utilizado na aquisição de imóvel novo e usado também. E se a pessoa obtém um financiamento para reforma ou ampliação, no futuro ela pode utilizar também para amortizar ou para quitar o saldo devedor nesse caso. Agora, normalmente se usa para construção, aquisição de terreno e construção. Se a pessoa tiver terreno, pode utilizar na construção, no financiamento para fazer a construção. Se não tiver o terreno, ela adquire o terreno e a construção junto e pode usar o fundo de garantia também para poder financiar menos, certo, ou então para poder quitar depois no final. E também no imóvel usado, se a pessoa tem intenção de comprar um imóvel usado, ela não tem imóvel, que é uma das condições, uma condição principal, ela vai poder comprar o seu imóvel desde que ele esteja regularizado. Você tem deparado com muitos problemas no Mato Grosso sobre a questão de escritura pública? A grande dificuldade no Mato Grosso, eu creio que na maioria das cidades do Brasil, é com relação à regularização da construção. Quase que 95% ou mais dos imóveis, existe a escritura do terreno, mas não está averbado. Não está averbada a construção. Então é uma condição também que para poder se adquirir o imóvel, ele esteja com a averbada a construção. Mas assim, a gente busca orientar, quando a pessoa nos procura, a gente busca orientar para facilitar. Às vezes demora um pouquinho mais para poder sair o crédito ou a utilização do FGTS, mas ela consegue, desde que ela faça essa regularização. Você tem deparado em algum município de Mato Grosso com algum problema relacionado à própria colonização do município ou à fundação do município, que faltam documentos e que a Caixa presta o serviço de... Sim, a gente busca assessorar. Nós já tivemos no passado aí até questionamentos de alguns municípios e com alguns pessoas que se diziam proprietários dos imóveis. Chegamos a alguns municípios a parar de operar por algum tempo por conta dessa situação. Mas assim, ao longo dos anos, essas questões vão terminando, né? Nós temos ainda alguns municípios no estado que existe a questão da regularização fundiária. Municípios que fosse instalado o município em terras do INCRA, vamos supor. E não está regularizado. Até hoje não está regularizado, aí uma parte da cidade está, outra não. Mas... Como é que a Caixa faz um procedimento dessa natureza ou não procura... Não, a gente sempre que tem essas dificuldades, a gente busca, nós temos na superintendência o próprio jurídico da Caixa, os próprios gerentes regionais, ou o próprio superintendente, que busca atuar de uma forma de poder ajudar ao gestor do município, especialmente naqueles municípios pequenos que têm dificuldade de acesso à INCRA, aos órgãos de regularização fundiária do Estado. Então a gente busca tentar fazer uma parceria, uma consultoria para poder tá ajudando a fazer aquela regularização. Porque se não tiver regularização, a gente não tem condições de operar. Existe uma ou outra modalidade que a gente consegue fazer algum créditozinho, mas nada que seja oficialmente Para a Caixa, a necessidade de que você tenha o domínio, que é a escritura, e a posse do imóvel. Sim. Só a posse, não tem operação. Não tem operação. Alguns, a gente opera, como eu disse, para alguns municípios que operam com contratos de repasse, aí seria um projeto do município em que se aceita alguns documentos, mas não que seja para crédito. Para crédito, a gente poder tá fazendo o crédito habitacional, aí... Eu queria falar sobre o fundo de garantia. Posso liberar o fundo de garantia para a adquisição de um terreno ou para uma reforma?
Não, a aquisição do fundo de garantia ele pode ser utilizado para construção, aquisição de terreno e construção junto. Só o terreno não. Só o terreno não. E no caso da reforma, se a pessoa ela acessa um crédito do financiamento na modalidade de reforma ou ampliação, após ela ter feito o crédito, ela vai poder usar o fundo de garantia para poder quitar esse crédito. Mas também existe para a pessoa poder fazer quando se vai fazer a reforma, o imóvel que está sendo reformado ou ampliado, ele tem que estar regularizado já. Então, quer dizer, é uma condição que a própria lei do FGTS exige para que se possa fazer a utilização. A Caixa, ela é claro que ela não faz a fiscalização do recolhimento de um fundo de garantia. Determinado funcionário de uma empresa, ele está imaginando que o fundo de garantia dele está sendo depositado e, de repente, ele sonha em sacar para que ele possa fazer a quitação da sua casa própria. Como é que a Caixa se comporta diante de uma situação real dessa? Olha, isso acontece no dia a dia, no atendimento nas agências, isso acontece. Quando ocorre isso, na realidade, o que a Caixa faz é esclarecer a pessoa dos seus direitos e ela, diante da informação, diante dos comprovantes que fornecemos a ele, às pessoas, aos usuários, dessa situação, ele vai buscar a gente orienta que seja buscado, se a pessoa tem condições, um advogado particular, ou se não que ela busque um defensor público para poder estar acionando a empresa ou até ao Ministério do Trabalho para que faça com que a empresa lhe dê o direito de poder utilizar um recurso que é seu. Como é que é procedida as avaliações dos imóveis para efeito de financiamento? Para efeito de financiamento e também quando faz a aquisição com a FGTS, é feita avaliação por engenheiro da Caixa ou a gente também trabalha com engenheiros credenciados. Nas diversas cidades, nos diversos municípios, nós temos engenheiros, empresas que são credenciados para poder estar fazendo esse trabalho. Necessário algum avalista para esses programas do governo ou para qualquer outro programa da Caixa? Não, normalmente o crédito habitacional, a garantia é a alienação do próprio imóvel. Então, o imóvel da pessoa que vai ser a garantia do crédito. Você acredita que com esses programas do governo chegaremos à estaca zero da necessidade de moradias no Brasil? Olha, o país ele vive numa constante desenvolvimento e crescimento. Então sempre se buscam alternativas para acabar com o déficit habitacional. E vai ser, a gente acredita que a estaca zero é difícil de se chegar. Pelo próprio crescimento. Pela própria evolução dos municípios, pela própria evolução da renda. Eu acho que a renda é um fator importante para que a pessoa saia do aluguel e possa acessar um crédito para poder ter o seu sonho da casa própria. Então sempre vai haver essa necessidade. Próximo bloco do programa de hoje, nós vamos tratar sobre parcerias futuras entre a Caixa Econômica e os governos municipais, estaduais e federal. Voltamos daqui a pouco. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Déficit habitacional é a quantidade de famílias sem moradia adequada. Segundo estudos da Fundação João Pinheiro e levantamentos feitos pelo IBGE, apesar da estagnação em 2009 causada pela crise econômica mundial, o índice do déficit habitacional brasileiro vem diminuindo, impulsionado pelo aumento na oferta de crédito para o setor da construção civil. Números de 2009 apresentam a necessidade de 5,8 milhões de moradias para todo o Brasil. Estudos mais detalhados feitos em 2008 mostram um déficit habitacional de aproximadamente 74 mil unidades para Mato Grosso.